Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje nós estamos aqui para poder iniciar mais um estudo e também finalizar a série ao qual nós estávamos estudando. Hoje vai ser o quarto capítulo e o último desta série que se chama O Sopro de Deus. Amém? Eu tenho certeza que todos vocês que têm escutado esta palavra ao longo aí deste mês têm sido aí edificados, amém? E hoje não será diferente. Eu acredito que mais uma vez Deus ele irá falar conosco de uma forma poderosa. E para a gente poder iniciar este quarto e último capítulo desta nova série, eu queria falar para vocês que o objetivo da gente estar aqui pregando a palavra de Deus, mas acima de todas as coisas, é encorajar cada um dos irmãos. O meu encargo aqui é fazer que você gere no seu coração uma vontade imensa de querer aprender a Bíblia, de querer entender o que está escrito dentro da palavra de Deus. E é algo que nós viemos falando aqui, todos os vídeos praticamente. É o que está escrito lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Nós precisamos, ouvir a palavra. A fé ela vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Então que nós possamos praticar, ouvindo a palavra de Deus, mas também ter o conhecimento. Eu ouço a palavra de Deus, mas eu também vou praticar o conhecimento. E como que eu vou praticar esse conhecimento? Através da leitura da palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais sabedoria Deus vai me dar, mais discernimento da palavra Deus vai me dar e mais revelação Deus ele vai ministrar na minha vida e na sua vida. Amém? Então, que vocês possam gerar esse encargo nos seus corações, de ter fome pela palavra de Deus. Irmãos, este quarto capítulo, nós iremos falar como ler o Antigo Testamento. Amém? E eu queria ler com vocês uma passagem bíblica que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, às vezes a gente ouve falar que o Antigo Testamento não é de Deus. E isso daí é mentira, porque o Antigo Testamento ele faz parte da palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele é a palavra de Deus. Nós só precisamos discernir qual é a diferença. Amém? E hoje eu quero ensinar para vocês e que vocês possam compreender qual que é essa diferença e também como ler o Antigo Testamento. Amém? Nesse texto que nós lemos, é interessante porque começa falando que nós precisamos apresentar diante de Deus aprovados. Então, quando Timóteo aqui ele se refere a aprovados, que nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender que devemos conhecer a palavra de Deus. Amém? E mais adiante neste versículo, vai falar o seguinte: como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, manejar significa cortar a palavra. Então aqui
nesta noite, eu quero te ensinar a como cortar a palavra de Deus, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Nós precisamos entender a manejar. Manejar o quê? Significa cortar a palavra de Deus de uma maneira correta. É tão legal quando nós vamos a um culto e ali a gente ouve a pregação do pastor. Mas depois é interessante quando a gente chega na nossa casa ou durante a semana, a gente ruminar aquela palavra que foi ministrada naquele culto. Da mesma forma, esse vídeo dessa ministração que você está ouvindo, depois, se você tiver a oportunidade, ouça novamente este vídeo. Rumine este vídeo de novo. O que é ruminar? Você vai assistir ele novamente, vai pegar tópico por tópico para você compreender o que Deus ele quer falar com você através desta palavra que está sendo ministrada. Amém? Então nós como obreiros, irmãos, nós precisamos, eu e você, nós precisamos saber manejar a palavra de Deus. É interessante porque quando eu iniciei o meu ministério, e até hoje, irmãos, eu vou confessar isso para vocês, eu acho legal demais. Você, poxa, não, aquele pastor ali pregou com tanta propriedade. O pastor mesmo da igreja ao qual eu congrego, o pastor Pedro, meu Deus, é um grande homem de Deus. Eu vejo assim, Deus usando a vida dele de uma forma poderosa. E ali eu fico pensando, puxa vida, eu queria também ser usado dessa forma. Mas para mim poder ser usado dessa forma, irmãos, vai depender somente de mim. Porque eu preciso pagar um preço de oração. Eu preciso dedicar um tempo para Deus. E o que eu vou fazer? É lendo livros, porque quanto mais livros eu ler, vai trazer conhecimento espiritual para mim. E acima de todas as coisas é priorizar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ler a Bíblia, mais revelação Deus ele vai trazer ao meu coração. E ele quer trazer ao seu coração também. Então, por isso que eu venho falando aqui, que a cada dia que Deus possa gerar esse encargo na sua vida, esse amor, essa paixão em ler a palavra de Deus, em saber manejar a palavra de Deus de uma forma correta. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, conforme eu falei, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos são a palavra de Deus. Amém? Mas o que vai diferenciar do Antigo Testamento e do Novo é que o Novo Testamento, para nós que vivemos a nova aliança, irmãos, é algo poderoso. Porque hoje nós temos a oportunidade de viver a nova aliança. E qual que é essa nova aliança? É o amor de Deus que ele deixou para mim e para você. Porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, a dispensação da graça. Então hoje nós vivemos a graça. E isso daí é algo assim poderoso nas nossas vidas. E também nós precisamos compreender que nas cartas e nas epístolas que foram escritas especificadamente para as igrejas, isso no Novo Testamento, irmãos, nós precisamos priorizar as cartas e as epístolas, porque essas foram escritas específicas para as igrejas, aonde devemos investir mais tempo, amém? Nas nossas vidas. E isso daí é algo assim que me deixa impressionado, sabe? Porque quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo Deus assim, movendo na minha vida de uma forma poderosa. Amém?
Mas também é algo importante. Temos que ler o Antigo Testamento com a ótica do Novo. Sabe por quê que a gente tem que ler o Antigo Testamento com a ótica do Novo? Porque, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que quando lê o Antigo Testamento, que ela começa a se relacionar com Deus com base da troca, do merecimento, do barganhar com Deus. E isso daí nós não precisamos mais, entendeu? Então quem vive por merecimento, buscando algo em troca, querendo barganhar, eu vou fazer isso esperando ganhar isso em troca. Tá errado. É quem tem a mentalidade que ainda não está vivendo o tempo da graça, né? É algo que nós falamos aqui, nós estamos na nova aliança, irmãos. Então nós não precisamos barganhar com Deus, nós não precisamos fazer nada para Deus esperando algo em troca, sabe por quê? Porque Deus, ele já pagou o preço dele na cruz do Calvário, irmãos. Deus, ele já derramou o sangue dele por mim e por você. Então, nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício, Deus, ele fez por nós. Como? Entregando a sua própria vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E isso daí é maravilhoso, sabe? Isso daí eu fico assim, meu Deus, Deus é bom demais, sabe, irmãos? Então vamos avançando aqui, né? Vamos avançar. O Antigo Testamento ele deve ser ensinado, irmãos, sempre apontando para a pessoa de Cristo. Vocês estão me compreendendo? O Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus. Mas em tudo que eu ler no Antigo Testamento, sempre vai apontar para Cristo Jesus. Então, por isso que nós devemos e precisamos compreender a palavra de Deus. Talvez você não deve estar me entendendo o que eu estou falando. Por isso que eu falei lá no início. Houve depois essa ministração várias vezes que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao seu coração. Amém? Então, irmãos, todas as vezes que nós lermos o Antigo Testamento, nós precisamos entender que ele vai estar apontando para Cristo. Amém? É algo assim que, né, me deixa com o coração borbulhando em saber que ambos os testamentos, tudo que eu ler na palavra de Deus, Deus ele irá falar comigo. Deus ele irá falar conosco. Amém? Você precisa entender, né? Eu queria falar aqui para vocês, que vocês precisam entender um princípio. E qual que é esse princípio, né, irmãos? Que também é algo que a gente vai deixar para falar em uma outra oportunidade, sobre a dispensação, né? É algo assim que hoje nós estamos em qual dispensação? Na dispensação da graça, amém? Mas na Bíblia ela vai se referir a 7 dispensações. Hoje eu não vou falar porque, né, eu queria depois, numa outra oportunidade, ministrar para vocês, a gente, né, ter um bate-papo, eu trazer uma ministração explicando para vocês sobre as 7 dispensações, né? Falei errado aqui, mas vocês me compreenderam, é dispensações. Amém? Então nós temos 7. Eu só vou falar aqui para vocês quais que são,
mas eu não vou ministrar, aí tem que ser numa outra oportunidade. Amém? A primeira dispensação deixa eu pegar aqui, ó, é a dispensação da inocência. Amém? A segunda dispensação é da consciência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. A quarta dispensação é da promessa. A quinta dispensação é da lei. A sexta dispensação é a da graça, ao qual nós estamos vivendo neste tempo. E a última dispensação, que vai ser a dispensação do reino. Amém? Essa daí vai ser quando nós iremos ser arrebatados, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, assim, o objetivo hoje aqui de trazer para vocês esta palavra é que vocês possam compreender que o Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus, entendeu? Então, assim, a sombra, ela nunca substitui a realidade, entendeu? Então, assim, a sombra do Novo, do Antigo Testamento, ela sempre vai ser uma sombra, mas a realidade que nós devemos viver é a do Novo Testamento. Parece um pouco confuso, mas assim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir digerir e discernir esta palavra, né? Algo assim que foi até difícil para eu poder preparar este estudo, né? Para mim, por isso que eu falo para vocês, eu estou aprendendo também, sabe? Né? Mas assim, tudo que eu estou aprendendo, eu procuro trazer na luz da palavra. Não falo nada de mim mesmo, amém? Né? Em primeiro lugar, através, né, glória a Deus pela vida do pastor Pedro, que tem, né, sempre ali sido um canal de bênção para poder abençoar as nossas vidas como ovelha, e através da palavra que nós aprendemos ali no culto, eu tento de uma forma também ser um canal de Deus na vida de vocês que estão aqui comigo, né, ouvindo esta palavra diariamente. Então, assim, eu estou no processo de aprendizagem também, né? Eu confesso para vocês, né? Cada dia eu tenho aprendido algo novo, mas sempre tendo o respaldo da palavra de Deus. Então, falar um pouco sobre o Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento parece confuso, mas tudo se refere à palavra de Deus, né? O objetivo desta ministração é que vocês entendam que o Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus, mas nós só precisamos compreender. Nós precisamos compreender o quê? Que tudo que você lê no Antigo Testamento sempre vai apontar para Cristo. Amém? E que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, a nova aliança. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço você que tem me acompanhado, que tem compartilhado esses vídeos ao qual eu tenho postado. E eu tenho certeza que tem edificado tantas vidas, né? Que esta palavra ela tem alcançado várias vidas, que este é o nosso objetivo, que a palavra de Deus ela possa vir se expandir, ela possa vir alcançar o órfão, a viúva e os necessitados. Amém?
Irmãos, muito obrigado pela compreensão, pela paciência. E eu tenho certeza que vocês vão ser edificados de uma forma tremenda através desta palavra que foi ministrada hoje pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente restinho de final de semana. E até semana que vem. Nós iremos ali postar mais vídeos. Amém? Fica na paz e um excelente domingo. Um abraço para todos vocês.